Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos então falar um pouquinho sobre os polígonos, polígono regular. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no oitavo ano do ensino fundamental e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo doutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, semana de número 1, ok? Então vamos lá. Olha só, para essa aula nós teremos como unidade temática a geometria, ok? Será a geometria. É importante também a gente falar o seguinte, que o conteúdo relacionado vai ser resolver problemas utilizando propriedades dos polígonos, ok? Soma de seus ângulos internos, números de diagonais. E nós vamos então falar sobre polígono regular. Então vamos lá. Olha só, primeiro ponto importante, quando nós estaremos falando em polígonos, é que um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas que constituem seus lados. Um polígono, ele é regular quando todos os seus lados forem congruentes, ok? Ou seja, tem que possuir a mesma medida dos lados, todos os lados com a mesma medida, e todos os seus ângulos internos também forem congruentes. Então, se nós temos que todas as medidas, não é isso? Tanto para lados quanto para ângulos forem iguais, então necessariamente aí nós temos que um polígono ele é regular, ok? Então vamos lá. Vamos avançar então nos conceitos, nos conhecimentos, e aqui eu vou trazer para você exemplos, ou seja, exemplos aí quando a gente fala em polígonos. Olha só, é muito comum o uso de polígonos regulares no cotidiano. Por exemplo, as abelhas, elas utilizam-se do hexágono regular nas colmeias. Então, seria um exemplo aí, ó, do dia a dia. Agora, um outro exemplo que nós temos é justamente nas bolas de futebol, não é isso? Nas bolas de futebol também nós temos um exemplo, pois nelas aparecem polígonos regulares, que são os pentágonos e também os chamados conhecidos hexágonos regulares. Beleza? Tranquilo? Então vamos avançar. Olha só, polígono é uma figura plana, limitada por linha poligonal fechada. Ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas, viu? Então, quando a gente fala na palavra polígono, então significa que é uma figura fechada. Algo também muito importante da gente falar quando nós falamos do polígono é o seguinte, que a palavra, ela deriva de qual língua? Do grego, não é isso? Deriva do grego, que quer dizer o quê? Poli, muitos, gon, ângulos, ok? Então, polígono quer dizer muitos, vários ângulos. Vamos classificar então os polígonos quanto aos seus lados, tá bom? E aqui nós temos quanto aos seus lados, não é isso? E nós temos aqui a figura. E os seus nomes também, que são trocados, né? Então vamos lá. Se um polígono ele tem três lados, ele é chamado de triângulo, não é isso? Tem três lados, é chamado de triângulo. Olha só a figura aqui, ó, de um triângulo. Se ele tiver quatro lados, ele pode ser um quadrilátero, ok? Nesse caso aqui, essa figura ela não é regular, não é isso? Porque para um polígono ser regular, é necessário todos os lados com medidas iguais, ok? Então nós temos aqui com quatro lados, nós temos um quadrilátero. Agora, com cinco lados, nós temos um pentágono. Olha aqui a figura com cinco lados, pentágono. E com seis lados, nós temos um hexágono, ok? Com seis lados, um hexágono. Poderia ter mais exemplos, professor? São só esses? Não, tem vários, não é isso? São vários exemplos aí, ou vários polígonos que nós temos. Aqui eu coloquei só esses, só para a gente ter uma noção, para você ter uma noção aí dos polígonos, ok? E também dos seus nomes, quanto a quantidade de lados. Se tem três lados, triângulo. Se tem quatro lados, ok? Nós temos aí quadriláteros. Se são cinco lados, nós temos pentágonos. Se são seis lados, nós temos hexágono. Sete lados, nós temos heptágono, oito lados, octógono, não é isso? Então, e assim por diante.
Beleza? Tranquilo? Vamos avançar então e falar sobre os elementos de um polígono. É importante que a gente fale sobre esses elementos, ok? E que elementos seriam esses, professor? Olha só, então nós temos aqui como exemplo um polígono aí. Primeiro ponto que eu quero falar com você é justamente sobre esse aqui, ó, sobre o vértice. E o que são vértices? São justamente os pontos, olha aqui, ó. Então, esses pontos que nós temos aqui, eles são chamados, são conhecidos pelo nome de vértices. Outra coisa importante também são esses segmentos aqui, essa distância de um vértice ao outro, ó. Essa distância aqui, ó, de um vértice ao outro, fechando o meu polígono, é o que a gente chama de lado, ok? São os lados. Temos também a distância de um vértice ao outro, só que agora passando por dentro do polígono. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse vértice aqui e esse vértice aqui. A distância entre eles aqui, ó, é o que a gente chama de diagonal, ok? Mais outro ponto importante aqui, ó, que os ângulos de dentro do polígono são chamados de ângulos internos. Olha para cá, ó. Então, esse ângulo aqui é chamado de ângulo interno. E tenho também o ângulo de fora. Esse ângulo de fora, ele é chamado de ângulo externo. Perfeito? Tranquilo? E, para fechar, quero chamar a sua atenção para alguns pontos importantes. O primeiro é que o número de diagonais de um polígono regular pode ser calculado pela fórmula. Que fórmula, professor? É essa daqui, ó. Diagonal é igual ao número de lados, que multiplica número de lados menos 3 sobre 2, tá bom? É muito importante essa formulazinha aqui. E nós temos uma outra também, um outro ponto importante, tá? Que é o seguinte, a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360 graus, ok? Sempre igual a 360 graus a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. Como que se calcula o número de diagonais de um polígono? Diagonal é igual ao número de lados, que multiplica o número de lados menos 3, dividido por 2. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha entendido aí, ó, compreendido todos os conceitos, ok? Espero também que você tenha gostado da nossa aula, viu? Espero que você tenha gostado demais aí de tudo aquilo que nós vimos aqui. Por isso eu peço que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Ative o sininho das notificações. Ó, deixa o seu like. Ajude o nosso canal a crescer e a se desenvolver. Também compartilhe aí com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos, ok? Agora você tem totais condições de resolver as questões que estão aí na semana de número 1 do seu PET de número 3. Depois que você resolver todas as questões, volta novamente aqui no nosso canal e venha então ver a resolução comentada que nós teremos aqui para poder te ajudar, beleza? Tranquilo? No mais, fico por aqui, agradeço por você ter assistido e até uma próxima oportunidade onde poderemos estar juntos, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!